Então, eles disponibilizaram aí momentos pra você interagir com o Kojima. Eu tive uma mini conversa com ele quando a gente foi tirar foto. Conta essa fofoca. Mas nem foi nada demais. Não interessa, mas é essa fofoca que eu quero. Todos nós fomos tirar foto aquela estátua gigantesca lá do Homo Ludens. Do Homo Ludens, né? E aí o Kojima tava lá, recepcionando a gente. E aí, do meu grupo, eu fui a primeira a entrar na sala. E a gente, de novo, não podia ficar com câmera, não podia estar com celular. Eles estavam com uma câmera, posicionando uma câmera ali. E cada um que eles tirava a foto. E eles mesmos enviavam a foto depois pra gente. Então, quando eu cheguei naquele espaço, eu fui a primeira da fila. Então, a galera ainda tava se organizando lá atrás. Então, foi meio que esse breve intervalo que eu tive pra falar com ele, né? E aí, ele sem intérprete de tudo, usei e gastei o japonês ali mesmo. Isso mesmo, era isso que eu precisava saber. Deixar aqui registrado que ela gastou o japonês que sabe. Aí, eu cheguei ali, né, com o Kojima-san. E enquanto eles estavam se preparando, eu ainda... oi, Kojima-san, né? Prazer, eu sou a Thaís do Flow Games. Fez o de Kojokai. Aí, garota. Flow Games no Thaís desu, yoroshiku onegaishimasu. Buradira karakimashita, né? Orgulhinho da Sensei. Aí essa parte foi em japonês, né? E aí, ele só sorrisos, ele punha a mão assim, né? Então, foi uma mini interação ali, porque também, né? Tinha que a toque de caixa. Toque de caixa o negócio, né? E aí tiramos a foto, tudo. Tem um intérprete dele, que é meio que a sombra dele. Tá junto com ele em todos os lugares. E esse intérprete, sim, teve uma hora que... Eu tava conversando com o time de PR ali, da Kojima Productions, da PlayStation também. Tanto é que eu achei fofo, porque lá, depois de uns dias já eu chegava... E eu nem falava mais meu nome. As meninas olhavam pra minha cara, Thaís! Eu marcava lá. Aí teve esse intérprete do Kojima, que ele tava ali também falando com falando com o pessoal. E aí ele falou alguma coisa. E aí eu também falei, acho que ele tava falando de futebol. E aí ele falou alguma coisa de jogador, que quando ele era mais novo tinha um jogador que ele amava, não sei o quê. E aí eu falou assim, né, no Brasil, o Honda-san foi jogar ali, não sei o quê. Aí ele foi jogar no Brasil e falou, mas hoje em dia o Honda é muito... Yumei, famoso. Muito mais famoso do que o, né? Aí ele começou a falar comigo. Ele falou assim, você é do Brasil? Eu falei, eu vim do Brasil. Ele, poxa, que legal, e não sei o quê. E começou a falar uns negócios e... Tudo em japonês ali. Aí eu... Delícia! Falei, essa parte segurou a conversa. Gastei o meu japonês. Teve os desenvolvedores também. A gente foi numa mesa redonda, literalmente redonda, era uma mesa assim. E aí a gente sentava desse lado. Tinha um intérprete lá do trás e... Cara, eles... A gente não pôde fazer entrevista diretamente nem com o Kojima e nem com os desenvolvedores. Como é que tava funcionando? A gente mandava as perguntas antes pra eles. E aí o próprio time de PR selecionava algumas das perguntas. Tá. E aí eles faziam uma dinâmica de... Eles liam a pergunta, os caras respondiam, aí o intérprete traduzia. Próxima pergunta. Tanto é que falou assim, alguma pergunta, né? Vocês entenderam como é que vai funcionar a dinâmica? E eu... Então, basicamente, a gente só tem que sentar aqui e ouvir. Aí ele, Aí eu... pra quem trabalha com essa parte, né, da informação, dá aquela brochada, né? Porque é aquele momento que perde a interação, né? Não só a interação, mas assim, às vezes uma pergunta dá gancho pra alguma outra que nem tava ali e você perde a oportunidade de linkar. Mas eu entendo, são muitos jornalistas com várias perguntas e o Kojima foi a mesma coisa, né? Eles selecionaram algumas perguntas das pessoas que estavam ali e aí era o cara que fazia a pergunta, o Kojima respondia e o intérprete. Então a gente só tava ali na frente. O Kojima, ele se mostrava interessado em conversar com a gente. Ele queria. Os desenvolvedores, eles estavam um pouco mais assim, fechadinhos, né? Mas teve um lá... Muito fofura, gente. Ele, inclusive, eu tava desse canto aqui da mesa e o meu microfone tava aqui perto deles. E a galera aqui tava demorando muito pra sair. Eu não podia dar a volta, não sei o que. Aí eu esperei. E aí, quando tava prestes a sair, aí ele veio, com todo cuidado, pegou o meu microfone, estendeu pra mim. Eu falei, muito obrigada. E ele, né, deu um sorriso, falou assim, imagina. Você é muito, muito gentleman, gente. Que legal. Ele parecia uma versão japonesa do Mads Mikkelsen. Né? Eu vou achar depois como que é o nome do desenvolvedor. Mas aí, Sim. Aí o Kojima, ele mesmo tendo essa questão da galera não deixar ele interagir muito com a gente...
ele queria saber da gente algumas coisas. Você percebia como ele falava de uma maneira apaixonada pelo que ele estava fazendo. Sim. Como ele contava as peculiaridades sobre a escolha de elenco. Como foi o processo de seleção das músicas pra colocar no jogo. Então ele deu uma palhinha de tudo isso. E aí tinha horas que ele virava pra gente... Quando ele entrou, né? Porque o pessoal, meu Deus do céu, aplausos, Hideo Kojima, e todo mundo. Aí ele chegou e falou: gente, não precisa aplaudir, não. Aí ele sentava lá, e aí ele. Então, gente, antes da gente começar, eu queria saber, todo mundo chegou até o pedaço tal do jogo? O que vocês acharam? Vocês gostaram? Tava legal? Tava não sei o quê? Então, assim, o interesse dele de querer falar com a gente, mas a equipe em torno dele limitava muito. Então, infelizmente, assim... Foi uma dinâmica muito legal, só que eu não pude fazer as perguntas diretamente com o Kojima. O japonês que eu gastei foi com um time de PR, tanto da Sony quanto da Kojima Productions. E também eu não pude ter essa interação mais, assim, com os devs, né? Mas foi toda uma experiência incrível, consegui jogar muito do jogo. E fora que só o fato de eu ser convidada a entrar dentro da Kojima Productions é um negócio muito surreal. Nossa. Alguma das perguntas que você fez, eles foram... agora você vai contar pra mim quais. Eu tinha perguntado... tiveram algumas... Mas assim, as perguntas que eu levei, elas estavam meio que junto com as perguntas que o Mikael e o Vini da redação fizeram também, né? Porque afinal de contas, eu falei assim pros meninos, são perguntas que tem que funcionar pro portal. Sim. Às vezes é diferente do que eu usaria pra um vídeo. Então vocês me digam que vocês precisam de informação pra fazer a notícia no portal. E eles mandaram as perguntas. Mas aí tinha, por exemplo... a questão de como era trabalhar com o Kojima. Porque assim, o Kojima, ele é uma pessoa... O pessoal até brinca, né? Dirigido, roteirizado, produzido, não sei o quê, pelo Kojima. E aí a pergunta que eu tinha pros desenvolvedores, de uma maneira que não parecesse tão agressiva, era assim, como que fica o lado criativo da produção quando se trabalha com o Kojima? Vocês realmente, ele tem uma voz ali pra acrescentar coisas, ou vocês são um braço pra executar as ideias dele, né? E aí... eles deram umas... Essa parte foi meio complicada, porque assim, eles davam umas respostas de 5 minutos. E aí o intérprete resumia em 30 segundos. Nossa, mano! Mas tinha algumas... podia gravar o japonês pra trazer pra mim depois! Aí, cara, não, beleza, né? Mas assim... Fala que alguns, por exemplo, tinha o Yoji... Esqueci o nome dele, me perdoa. Mas ele é o artista que fez, inclusive, o Snake. As artes de Metal Gear. Então, eles já estão há muito tempo trabalhando com o Kojima. Então, parece que assim, é um negócio meio que... eles já estão habituados ao jeito dele. Eu acho que em algum momento eu ouvi alguém falar o Muzukashi ali. Difícil, né? Mas eu não vou dar certeza. Porque, né, foi tanta coisa que falaram. Pode ser que tenham falado em outro momento e eu não tô lembrando. Mas também... a gente tinha perguntado da questão da escolha dos atores, né? Como é que é essa coisa da escolha dos atores? E isso, felizmente, o Kojima respondeu pra gente. Legal. Então, ele falou que tem obras que eles veem, né? Que ele gosta do ator e ele já deixa marcado. Mas, por exemplo, ele falou que o Luca Marinelli tem uma pessoa que contracena com ele, né? Um interesse amoroso, até, inclusive, pelo trailer, que parece. Eu não cheguei ainda nessa parte do jogo. Mas aí a gente questionou, ele falando, né, que na verdade foi o próprio Luca Marinelli que virou pra ele e falou assim, então, a minha esposa, ela é diretora também, ela, né, não sei o quê, e eu queria indicar pra ser essa personagem, não sei o quê, e acabou sendo a esposa dele. E deu certo, deu certo. Então, o Kojima falou que, assim, mesmo a Fragile, eu acho que foi a atriz em questão, falou que é um processo seletivo, que ele tem que olhar e ele realmente tem que gostar, porque, assim, não só essa pessoa vai aparecer no jogo dele, como ele vai ter que trabalhar muito tempo com essa pessoa. Então, aí ele falou um pouco de como que era pra ele a escolha dos artistas, como que chegavam pra ele, né? Então, o Luca Marinelli, por exemplo, que trouxe a esposa. Então, e ele assim, ele dava risada enquanto ele tava falando. Tipo, teve outra pergunta que a gente mandou que era sobre como a pandemia afetou, né? Então peraí, mas antes de você entrar na pandemia, você conseguiu... Ele comentou alguma coisa? Porque eu lembro que uma das perguntas era... Não falou nada específico do Brasil. Tá. É porque assim, a Cristina Chan, ela tinha me ajudado com algumas perguntas, porque eu
tava na ilusão que eu ia conseguir, né, fazer as perguntas em japonês em vídeo. Não foi ilusão, a gente tava com a esperança, a expectativa, tava preparada. Tava tentando uma entrevista individual, mas assim, tinham portais gigantescos ali que não conseguiram também. Aí eu falei, ok, né? Eu, inclusive, assim, a Melina, que foi a assessora da PlayStation, E falava obrigada, tudo... Melina, por cuidar da minha menina. Agradecida demais, porque eu tô estudando assessoria, tô estudando promoção de talentos, como que fazer, né, toda essa produção artística, então saber que tinha alguém cuidando da minha menina, é bom demais. Ela foi maravilhosa, mas é que assim, até eu sentia que tava uma pressão em cima dela pra fazer tudo certo. E... não só assim com essa coisa de não, a Kojima Productions, porque é Japão, são japoneses, né? Isso que eu ia falar. Então ela tava com essa coisa. Então, tudo que eu queria saber se eu podia fazer, eu não tentava muito atalho. Eu via primeiro com ela, e se ela me dissesse assim, olha, não sei, fala com o time, aí eu ia falar. Porque eu também ficava com medo de repente tentar um atalho e depois cobrarem ela. Falei assim, como é que ela tá me perguntando de entrevista individual? Você não avisou que não ia poder? Exato. Então eu ia primeiro nela. Tinha algumas coisas que ela falava assim, olha, tenta ver com eles. E aí eu via, e aí realmente não podia. A maioria das coisas realmente não podia. Mas tentou. Mas eu tentava ali e tudo certo. Mas assim... consegui o material ali através dessas entrevistas e eu perdi o que eu tava falando. Não, é que a gente tinha falado dos atores, né, do Brasil e tal, né, mas infelizmente não deu. Não deu, mas porque o que eu né? achei... Pra entrevista com os devs, nós éramos... divididos em grupos de 5. Agora, com o Kojima, foi todo mundo ao mesmo tempo. Era 1 hora... do tempo do Kojima pra todo mundo. Então eu senti que as perguntas um pouco mais específicas e regionais, eles tiraram. Sim. Porque o conteúdo tinha que ser aproveitado por todo mundo que tava lá. Faz e aí, se fosse uma pergunta focada em Brasil, os outros veículos iam fazer o quê? Cadê a nossa, então? Então eu senti que foi um pouco disso, né? Eles otimizaram o tempo máximo que deu, eles colocaram umas perguntas ali que... algumas eu até fiquei um pouco decepcionada, assim, desapontada, porque acabaram sendo meio genéricas. Mas porque eu acho que a assessoria entendeu que, olha, precisa. Isso é o tipo de informação que a gente precisa passar. Que eles querem falar também, né? Ok. Aí eles até falaram assim, olha, nós vamos focar as perguntas mais em Death Stranding e não em futuros projetos, nem outros projetos em desenvolvimento. Porque a gente tem aí, por exemplo, o OG, que é aquele jogo que ele tá fazendo junto com o Jordan Peele, né? Aquele cineasta do Corra. Então, realmente foi um negócio um pouco mais enxuto nesse sentido. Mas, de novo, a experiência de você estar com um cara desses, com esse nome da indústria na sua frente, e ele rindo e olhando pra tua cara. E assim, eu dei sorte que quando eles posicionaram a gente, eu sentei bem na frente do Kojima. Ai, ótimo. E aí tem muita coisa que o Kojima falava que ele olhava pra minha cara. E eu não sei se, assim, algum tipo de validação em algum ponto, mas que nem, todo mundo chegou até a parte tal, e ele olhava e o olho dele veio no meu na hora. Eu cheguei. Não, e o melhor é que você ali na cara deles podia responder em japonês. Kimashita. Né? Você podia responder o homem em japonês. Né? Vamos lá, a gente estuda japonês pra isso. Eu falo pros meus alunos acham que eu estudei japonês pra ensinar eles. Não, eu estudei japonês pra falar que Naoki Yoshida. Exatamente.